Bem-vindo ao canal. Se for possível, deixe seu like para ajudar o canal. O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. É um livro tão bom que foi Warren Buffett quem escreveu o prefácio para ele. Warren disse que leu a primeira edição desse livro em 1950. Na época, ele tinha apenas 19 anos e achou que era o melhor livro sobre investimentos que havia. E até hoje, ele não mudou de opinião. Warren diz que, para investir com sucesso ao longo da vida, não é necessário ter um QI muito alto, um entendimento incomum sobre negócios ou informações privilegiadas. Precisamos apenas de uma estrutura intelectual sólida para tomar decisões e a capacidade de evitar que as emoções arruinem essa estrutura. E o livro ***O Investidor Inteligente *** nos ajuda exatamente isso, de forma precisa e clara. Warren aponta especificamente os capítulos 8 e 20 como dois dos capítulos principais, que contêm conselhos valiosos. Ele diz que, se prestarmos uma atenção especial a estes dois capítulos, não faremos investimentos ruins. Então, vamos resumir esses dois capítulos, e vários outros também. Mas antes de começar, quero explicar o que o livro Graham quer dizer com um investidor inteligente. Não tem a ver com QI. Ser investidor inteligente significa simplesmente ser paciente, disciplinado e ter vontade de aprender. Devemos também ter uma boa capacidade de controlar nossas emoções e de pensar por nós mesmos. Esse tipo de inteligência, explica Graham, é um traço mais de personalidade do que de cérebro. Há evidências de que um QI alto e educação não são suficientes para se tornar um investidor inteligente. No livro, Graham fala sobre Isaac Newton e conta que ele não era um investidor inteligente, apesar de sua grande inteligência e alto QI em outras áreas. Em 1998, o Long Term Capital Management, um fundo de hedge dirigido por um batalhão de matemáticos, especialistas em computadores e dois economistas ganhadores de grandes prêmios Nobel, perdeu mais de $2 bilhões em questão de semanas ao fazer uma aposta imensa. Quando eu resumi o livro ***Road to Ruin** de James Ricardes, falei brevemente sobre o fundo Long Term Capital Management e como eles estavam prestes a causar uma crise global em 1998. Se você ainda não viu esse vídeo, eu recomendo. De qualquer forma, como você pode ver, até mesmo economistas ganhadores de Nobel podem fracassar em seus investimentos. Graham diz que, a maior parte do tempo, as pessoas têm investimentos mal-sucedidos não porque não são inteligentes e sim porque ainda não desenvolveram a disciplina emocional necessária para investimentos de sucesso. Então, espero que agora esteja convencido de que ser inteligente no mundo dos investimentos não tem nada a ver com o QI. Além disso, entusiasmo demais não é algo positivo nessa área. Graham diz que, embora o entusiasmo possa ser necessário para grandes conquistas em outras áreas, na área de investimentos ele quase sempre leva ao desastre. O maior problema do investidor, e mesmo seu pior inimigo, é provavelmente ele mesmo. A diferença entre investimento e especulação. Especular não é antiético. O que é importante é manter as atividades de investir e especular totalmente separadas. É perigoso pensar que estamos investindo quando, na verdade, estamos especulando. Graham nos aconselha a limitar nossa alocação na especulação, também conhecida como Mad Money Account, para menos de 10% dos fundos de investimento. Não misture o capital da sua conta especulativa com o que está em suas contas de investimento. Não permita que o pensamento especulativo contamine suas atividades de investimento. Devemos ter em mente a diferença. Investir em uma operação que, através de uma análise criteriosa, promete segurança do investimento inicial e retorno adequado. Operações que não se encaixam nesses requisitos são especulações. O que podemos fazer para vencer a inflação? Eu adoro essa frase de Harry Oldman sobre a inflação. Ele disse: os americanos estão ficando mais fortes. Há 20 anos, eram necessárias 2 pessoas para carregar $10 em compras feitas na mercearia da esquina. Hoje, um garoto de 5 anos consegue fazer isso sozinho. Os investidores frequentemente negligenciam a importância de compreender a inflação. Os psicólogos chamam isso de ilusão monetária. Por exemplo, se recebermos 2% de aumento de salário no ano,
mas a inflação for de 4%, com certeza nós sentiremos melhor do que se tivermos uma redução salarial de 2% em um ano que a inflação for zero. Os dois cenários nos deixam em uma posição virtualmente idêntica, mas nos sentimos menos lesados no primeiro caso. É preciso medir seu sucesso nos investimentos não apenas com quanto dinheiro você ganha, mas com quanto dinheiro te sobra depois da inflação. A inflação não vai desaparecer e deve sempre ser levada em conta na sua análise. Tradicionalmente, as ações superam a inflação melhor do que os títulos, levando muitos a acreditar que devem investir apenas em ações. Mas em investimentos, nada é completamente garantido. Tudo flutua e é impossível prever completamente o futuro. Portanto, diversificação é sempre uma escolha melhor do que depender de um único tipo de ações ou títulos. O autor recomenda duas ações para se proteger da inflação. A primeira são fundos de investimento imobiliário. Essas empresas possuem propriedades, recolhem aluguel e fazem um bom trabalho na hora de conter a inflação. A outra opção são os títulos do governo que automaticamente escalam com a inflação. Acima de tudo, o investidor inteligente diversifica. Um século de história do mercado acionário. A lição mais importante que podemos aprender com 100 anos de história do mercado de ações é que o investidor inteligente nunca deve tentar prever o futuro do mercado de ações baseado no passado. Só porque alguma coisa já aconteceu antes, mesmo que tenha acontecido várias vezes, não há nenhuma garantia de que acontecerá novamente. O mercado de ações não irá subir indefinidamente. Devemos sempre ser cuidadosos e ter em mente que, quando os preços das ações sobem, investir se torna mais arriscado, não menos. Graham faz 3 perguntas simples. Por que os retornos futuros das ações devem sempre ser iguais aos retornos passados? Se todos os investidores passarem a acreditar que as ações são uma forma garantida de ganhar dinheiro em longo prazo, o mercado não vai acabar extremamente supervalorizado? E quando isso acontecer, como será possível que os retornos futuros sejam altos? Investidor ativo e investidor passivo. Graham divide os investidores em 2 categorias, passivo e ativo, ou defensor e empreendedor. Ser um investidor passivo ou ativo não tem nada a ver com o grau de risco que se assume. É uma crença comum que aqueles que não correm riscos devem obter baixo retorno e vice-versa. Graham diz que a taxa de retorno que um investidor deve esperar receber está relacionada à quantidade de tempo e esforço que ele está disposto a dedicar. Outro equívoco comum é que sua idade deve determinar o risco que você pode assumir. Hoje, se você falar com algum consultor de investimentos, ele provavelmente perguntará sua idade e recomendará construir seu portfólio de acordo com ela. Por exemplo, se você tem 25 anos, será recomendado que você coloque 25% em títulos e 75% em ações, porque você é jovem e pode enfrentar a volatilidade do mercado de ações. Por outro lado, se você for mais velho, será aconselhado a colocar a maior parte dos seus investimentos em títulos, pois eles são menos voláteis e arriscados. Graham diz que essa abordagem é completamente errada e sua idade não deve determinar o risco que você deve correr. Para determinar quanto risco você pode assumir, responda as seguintes perguntas. Você é solteiro ou casado? Você tem ou pretende ter filhos? Você vai herdar dinheiro ou será responsável pelo apoio financeiro a pais idosos e doentes? Se você é autônomo, por quanto tempo negócios como os seus tendem a sobreviver? Que fatores podem atrapalhar sua carreira? Considerando seu salário e suas necessidades de gastos, quanto dinheiro você pode se dar o luxo de perder com seus investimentos? Para cada tipo de investidor, Graham oferece diretrizes claras sobre como criar um portfólio. Volatilidade do mercado de ações e o senhor mercado. Imagine que você e eu possuímos ações de uma empresa privada que custaram 1.000 euros. Além de você e de mim, há mais um sócio, cujo nome é Senhor Mercado. Nosso sócio, Senhor Mercado, é completamente louco e todos os dias vem nos dizer o que ele acha que as nossas ações valem e nos pergunta se queremos comprar novas ações ou vender as que já temos. Às vezes, sua avaliação parece justificada, mas na maioria das vezes parece boba. Se formos investidores inteligentes, devemos permitir que a comunicação diária desse homem louco determine nossa visão sobre o valor de nossa participação na empresa? Claro que não.
Ficaremos felizes em vender ações quando ele oferecer um preço ridiculamente alto por elas, e felizes em comprar suas ações quando o preço estiver bem baixo. Mas, no resto do tempo, seria mais sensato formar nossos próprios pontos de vista, com base nos relatórios da empresa sobre suas operações e sua posição financeira. Como você já adivinhou, no exemplo acima, o louco é a flutuação do mercado. Rehan diz que a maioria dos investidores fracassa porque presta muita atenção em como o mercado está no momento. Eles verificam o preço de suas ações várias vezes ao dia e se deixam influenciar facilmente.